Será que a Bíblia é imoral? Vamos descobrir. Olá malta e sejam bem-vindos a mais um vídeo da rubrica Zuga Religião. Estamos quase a terminar a nossa análise ao livro The God Delusion, O Delírio de Deus, escrito pelo famoso ateu Richard Dawkins. Como disse anteriormente, estes últimos capítulos não são tanto um argumento contra a existência de Deus, mas sim uma série de críticas a determinados aspectos da religião. Portanto, hoje vamos analisar os seguintes capítulos. O capítulo 7, O Bom Livro e o Zeitgeist Moral em Transformação, e o capítulo 8, O que há de errado com a religião? Por que ser tão hostil? Bem, no capítulo 7, Dawkins mostra mesmo as garras à Bíblia e passa meio capítulo a descrever algumas das histórias do Antigo Testamento com comentários algo sarcásticos. Dawkins argumenta que o Antigo Testamento contém muitas passagens moralmente problemáticas, incluindo genocídio, escravidão, misoginia, que seriam inaceitáveis nos padrões morais mais modernos. Ele destaca histórias como o dilúvio e a construção da barca de Noé, o sacrifício de Isaac por Abraão e a destruição de Sodoma e Gomorra. Ele ainda refere também alguns aspectos do Novo Testamento como imorais, como por exemplo a ideia de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, concedendo, no entanto, que este não é tão violento como o Antigo Testamento. E assim, Dawkins introduz a ideia de um Zeitgeist moral, um espírito moral da época, sugerindo que a moralidade humana evoluiu ao longo do tempo, independente dos textos religiosos. Eu confesso que ler a forma como Dawkins analisou as várias histórias bíblicas foi algo surpreendente. Existe uma falta de noção, de contexto e de honestidade intelectual bastante impressionante. Muito embora ele refira no início do capítulo que a Bíblia é um conjunto de livros escritos em épocas, estilos, objetivos e autores diferentes, ele depois começa a descrever as histórias quase como se estivesse a ler um manual de instruções para montar uma mesa do IKEA. Vamos fazer aqui uma breve comparação. Vejamos o que Dawkins escreve sobre a história do sacrifício de Isaac por Abraão. A sua faca assassina já estava na mão, quando um anjo interveio dramaticamente com a notícia de uma mudança de plano de última hora. Deus estava apenas a brincar no final de contas, tentando Abraão e testando a sua fé. Um moralista moderno não pode deixar de perguntar-se como é que uma criança algum dia se poderia recuperar de tal trauma psicológico. Pelos padrões da moralidade moderna, esta história vergonhosa é um exemplo simultaneamente de abuso infantil e bullying em dois relacionamentos de poder assimétrico. Ok, tendo esta análise em conta, vamos agora ver um pequeno vídeo com uma análise da mesma história, mas desta vez por Jordan Peterson e Jonathan Pageau, um apologista ortodoxo. Ora vejam. Okay, so now God calls on Abraham to sacrifice Isaac. And it has to do with all the things we were talking about until now, which is that if you think that you completely own something, like a purpose or a goal, if you think it's only My for son. you, no matter what it is, it will become infected. It won't be affording of true purpose and true life. It always has to be given up. And you know that too, because you've talked about this so many times, which is that when you raise a child, you know that you're going to give that child away. To what? Yeah. To what? And so you're raising the child for someone else than yourself. Like, especially the idea even that you will give Raising is the right word there. And so you raise your daughter up, let's say as a father, I raise my daughter and then I give her in marriage to someone else. And it's like, but that's actually the only way for that to be real to me is if I understand that whatever it is that I have to offer it up towards something beyond it, and then it becomes real. As soon as I try to hold on to it. Well, then you get it back too. That's right. You know, and then this get it in this is what Jesus says. When Jesus says, those who try to save their life will lose it. Yeah. Right? And those who are willing to die, willing to lose their life will gain it. Como puderam ver, são duas visões radicalmente diferentes. Peterson e Pageau entendem que esta história tem de ser entendida para além da superfície e dentro do contexto e da mensagem que pretende realmente transmitir. Cada uma das histórias que Dawkins criticou poderia ser analisada num vídeo próprio, mas para este vídeo vou dar apenas alguns pontos mais gerais.
Em primeiro lugar, Dawkins parece que não reconhece a diferença entre uma história descritiva e uma história prescritiva. Ou seja, nem tudo o que está na Bíblia são conselhos a seguir. Na verdade, a Bíblia está repleta de histórias a não seguir, sendo que o próprio autor do livro em questão torna-o habitualmente muito claro quando descreve essa mesma história. Temos inúmeros exemplos de coisas que a Bíblia descreve para nos dizer algo que não devemos fazer. Para além disso, os livros bíblicos, como disse antes, têm objetivos e autores muito diferentes. É, portanto, necessário entender o contexto e o propósito do livro em questão, de forma a fazer uma análise intelectualmente correta. Os cristãos acreditam que a Bíblia é inspirada por Deus, mas dentro das limitações e contextos de cada um dos seus autores. Quanto ao zeitgeist moral e a ideia de que a moralidade é progressiva e evolui com o tempo, a pergunta que deixo aqui para Dawkins é a seguinte: qual é que é o objetivo final da moralidade? E como é que o fundamentamos racionalmente? Ou seja, para eu dizer que estou mais perto de Espanha, eu tenho de saber onde é que fica a Espanha e utilizar algum tipo de medida, seja metros, quilómetros, enfim, etc. Portanto, se a moralidade é um produto da evolução, cega a qualquer tipo de design inteligente, a qualquer tipo de grande objetivo, como é que podemos dizer que estamos mais perto de algo se nem conseguimos fundamentar esse mesmo algo? É necessário um objetivo final, uma noção moral perfeita, coisa que a evolução nunca nos vai poder dizer, para dizer que se somos mais morais hoje do que ontem. Passando agora para o capítulo 8, aqui Dawkins explica o porquê de ser tão hostil quanto à religião. E mais uma vez, o cientista não providencia qualquer tipo de ciência. O autor passa este capítulo a mencionar pessoas e pequenas comunidades que cometeram ou disseram atrocidades em nome da religião, sem mencionar um único estudo sobre o assunto. E ele vai ao ponto de dizer que a fé em si mesma é má. Ora, vejam aqui esta parte do livro. A fé é um mal precisamente porque não requer justificação nem argumento. Ensinar às crianças que a fé inquestionável é uma virtude prepara-as para que se tornem armas potencialmente letais para futuras jihadis ou cruzadas. Honestamente, eu não me vou alongar muito na análise deste capítulo, até porque já falei um pouco sobre este tipo de assuntos num vídeo anterior. Deve aparecer alguns aqui em cima do ecrã. Mas de uma forma resumida, aquilo que as evidências científicas nos dizem é que a religião tem efeitos extremamente positivos nos indivíduos e nas comunidades. Está associada a melhor saúde mental, a mais caridade e a menos crime e violência. Quanto à ideia da fé maléfica que transforma todas as crianças em praticantes do terror, ao contrário de Dawkins, Jeremy Ginges e Ian Hansen conduziram uma série de estudos para verificar exatamente esta hipótese. E dizem-nos o seguinte: a violência política insurgente tem sido conduzida em nome de uma série de crenças, incluindo religião, direitos humanos, liberdade e formas preferidas de organização económica. O facto destas várias razões serem utilizadas não nos diz se as próprias crenças, os princípios da religião, da democracia ou da liberdade, realmente levam as pessoas a ir à guerra, ou se são meramente razões post hoc usadas para justificar a violência intergrupal. Portanto, aparentemente a ciência não parece a concordar com Dawkins. E por fim, foi algo surpreendente ver que uma parte significativa deste capítulo foi a falar do aborto e a criticar as posições de alguns fundamentalistas britânicos e americanos. Não querendo ser aqui demasiado injusto, eu concordo com algumas das críticas a algumas destas pessoas que Dawkins faz. No entanto, ver Dawkins a defender o aborto e a criticar aqueles que dizem que é algo moralmente errado, deixa-me realmente a pensar para que lado do zeitgeist moral é que estamos realmente a andar, nesta sociedade cada vez menos religiosa. Como sempre, deixo-vos na descrição algumas das referências que utilizei e já sabem, se gostaram deste vídeo, deixem o vosso like aqui em baixo e subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito. E não se esqueçam também de usar o código ZUGATV nas vossas compras na Prozis para terem 10% de desconto. Um santo dia para todos e até ao próximo vídeo.